Olá pessoal, chegando aqui para filmar mais um vídeo para o meu canal. Esse está muito interessante, porque nós viemos do nada, estamos no meio da neve, então atolei até em cima para chegar aqui. Então eu vou sentar aqui, tirar esse gelinho aqui, gente, que esse gelinho tá atrapalhando, né? O debaixo da mesa tá cheio de gelo. Sentei no gelo, gente. Cansada, porque andar na neve é muito difícil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as quase 400 visualizações que o meu primeiro vídeo teve. Quase 60 inscritos no meu canal. Comentários foram inúmeros e quase 100 likes. Quer dizer que o meu trabalho não foi em vão. Por isso que eu tô aqui para filmar o segundo vídeo do meu canal. Então, muito obrigada a todos vocês e continue se inscrevendo, vendo, deixando likes de vocês lá. E tô muito feliz de estar aqui de volta, porque se não tivesse sido um sucesso, eu não estaria. Bom, pessoal, eu tô aqui para contar para vocês hoje a aventura que foi a minha vinda para o Canadá. Pessoas que são mais chegadas a mim sabem que o meu sonho era ser avó. Sempre pedi a Deus, tá ventando muito, gente. Meu sonho sempre foi ser avó. Então, eu não tinha assim muita expectativa de ser avó. Um dia eu recebi um WhatsApp do Marcel, ele falou assim: mãe, tô namorando. Acendeu uma luzinha fraquinha na minha mente. Falei: ó, Marcel tá namorando. Mais uns dias, não dei bola, né? Porque filho é assim, se dá bola, o negócio engrossa, né? Então, fingi que nem percebi. Dia chegou o outro WhatsApp: mãe, é sério, eu tô namorando. Falei: bom, já que você tá namorando, me manda o WhatsApp da moça. Mandou o WhatsApp da moça. A moça era minha outra filha, gente, Nathalie. Nele mandar o WhatsApp da Nathalie, eu falei: ó, o namoro realmente tá acontecendo, tá sério. Então, o que que eu fiz? Eu corri arrumar minha documentação, que eu não tinha uma documentação preparada para vir pro Canadá. Tava tudo vencido, tudo fora de ordem, tinha perdido documentos importantíssimos. Eu corri arrumar minha documentação. Liguei para Belo Horizonte, liguei para São Paulo, liguei para o Rio de Janeiro, aquela confusão e ninguém me ajuda. Perdeu os documentos, não tem como fazer mais? Tem. Tudo na vida tem jeito, né, gente? Eles falam que só não tem jeito para a morte. E, na minha opinião, até a morte tem jeito, que a morte é o jeito, né? Eu corri. Liguei para o consulado no Rio de Janeiro, falei com uma moça chamada Nina e ela me deu todas as coordenações para eu começar a mexer com minha documentação. Corri, arrumei meus documentos nisso e passaram meses, gente. Passaram alguns meses, chegou a notícia, bela notícia um dia, né? Mãe, Nathalie tá grávida. Já tinham tido outras vezes que as gravidezes eram falsas, então nem para mim ele estava brincando, né? Mas eu pensei logo, me acendeu aquela luzinha vermelha, eu pensei logo, falei: gente, tá grávida, meu neto tá chegando, e se meu neto tá chegando, eu tô no Canadá, porque eu não queria vir de jeito nenhum, gente. Foi minha última opção vir pro Canadá. Com as documentação em ordem, né? Graças a Deus, eu comecei a preparar a viagem. A viagem a qual foi muito difícil. Por quê? Porque estávamos na época do Covid, né? Em plena pandemia. Então, no dia 14 de maio, nós fizemos uma primeira tentativa de vir para o Canadá. Compramos uma passagem que tinha uma escala nos Estados Unidos. Fomos até Belo Horizonte. Tivemos o trabalho todo. Ficamos o dia inteiro no aeroporto. E o que aconteceu? Não deixaram a gente embarcar, porque o voo tinha uma escala nos Estados Unidos. Então, nós tivemos que voltar e esperar mais 3 semanas. E as passagens até hoje não foram reembolsadas, né? Disseram que eu tenho que entrar na justiça. Provavelmente não vou fazer isso nunca. Não tenho tempo para isso. E voltamos para casa sem poder viajar. Nessa volta para casa, nós conseguimos uma outra passagem direto para o Canadá. Gente, essa outra passagem direto para o Canadá era um voo de 36 horas. Saindo de Belo Horizonte a Brasília. Brasília
Panamá. No Panamá, nós ficamos no aeroporto 12 horas. E sem falar, né, que eu esqueci do detalhe mais importante. Para nós embarcarmos em Belo Horizonte, nós tivemos que fazer o teste do Covid. Já tínhamos feito 3 semanas atrás, tivemos que fazer de novo no dia do embarque. Então, estivemos lá 12 horas no Panamá. 12 horas, longa espera, gente, longa espera. Sem dinheiro, né? Porque não tinha nem $1, tudo lá era em dólar americano, ou na moeda deles lá, então não tinha como, a gente não tinha nada. Levei lanchinho, né? Como sempre preparada. Então, nós ficamos 12 horas plantadas no Panamá. Pegamos o voo para Toronto, chegamos em Toronto, outro teste de Covid no aeroporto. Do aeroporto, nós achamos que viríamos para casa, que nada. Nós fomos mandados para um hotel. Então, nós ficamos 3 dias no hotel esperando o teste que nós fizemos no aeroporto. Pensei, agora chega, né? Estamos no Canadá. Vamos para casa, a casa do Marcel. Que nada, gente. Realmente nós viemos para casa quando o teste ficou pronto. Nós viemos para casa, mas nós ficamos dentro de casa. Quarentena, 11 dias em casa. Então, depois dessa polêmica toda, dos 11 dias e tal, 11 dias nós estávamos cuidando do neném, né? Maravilhoso neném. Chorava bastante, gente, assim. Meus filhos nunca choraram. Então eu não sabia que era uma criança chorona. O Henry chorou bastante. Nós ficamos aí cuidando do Henry. Até hoje eu acordo de noite pensando que quão maravilhoso que é ser avó. Para mim foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Nem meus filhos me deram essa felicidade tão grande, gente. É uma coisa que é inexplicável. Todo mundo fala que neto é diferente, e realmente é. Então, agora nós estamos aí. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos explicar o que foi feito depois dessa quarentena, que aí nós saímos no campo para resolver alguma coisa, né? Para arrumar documentos e tal. Isso vai ser a segunda parte do vídeo. Por agora, muito obrigada a todos vocês. Um abraço grande. Deixem seus likes. Se inscrevam no canal. Vejam o vídeo até o final, que é muito importante. E estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês. Até a próxima.